Olá! Quem nunca olhou para um aplicativo super complexo e pensou, como é que isso não vira uma bagunça total? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos segredos da programação orientada a objetos. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Um problema que, olha, tirava o sono dos primeiros programadores. O nosso caminho hoje vai ser esse. Vamos começar com a crise da complexidade, passar pelo pensar em objetos, ver a arte de um código elegante, construir umas estruturas dinâmicas e, no final, entender o impacto de tudo isso. Vamos lá. No comecinho da computação, os programas começaram a crescer e crescer de um jeito que, sério, ficou insustentável. Pensa assim, num roteiro que vira um novelo de lã todo embolado. Era isso. Essa era a tal da crise do software. Os projetos ficavam tão, mas tão complexos que era impossível dar manutenção ou, às vezes, até mesmo entender o que estava acontecendo ali. E aí veio a solução, que foi, na verdade, uma mudança radical de perspectiva. A ideia foi, espera aí, em vez de pensar em listas de tarefas, por que a gente não começa a modelar o mundo real dentro do código? Essa nova forma de pensar, a ideia era criar um código mais intuitivo, sabe? Um código que espelhasse o jeito que a gente vê o mundo. Porque, né, a gente não vê o mundo como uma lista de instruções. A gente vê um monte de coisas interagindo. Tipo um carro, uma conta bancária, um personagem num jogo. Ok, e tudo começa com a planta baixa. Na programação, a gente chama isso de classe. É o modelo, o gabarito que define as características, sei lá, cor, velocidade. E também as ações, tipo acelerar ou frear, de um tipo de objeto. É como se a classe fosse a ideia de um carro, o conceito. E com essa planta baixa em mãos, a gente pode construir vários carros de verdade. Cada carro que a gente vê na rua é um objeto. Ou seja, uma instância específica, funcional, cada um com sua própria cor, sua velocidade, mas todos construídos a partir daquele mesmo modelo. Então, a grande virada de chave é exatamente essa. A gente sai de um roteiro linear, aquele passo a passo, e entra num ecossistema dinâmico, um mundo onde objetos conversam e interagem entre si. Bem parecido com o mundo real, né? Mas calma lá, não é só sair criando objetos. O jeito como eles são desenhados, a elegância deles, faz toda a diferença. Existem alguns princípios que são fundamentais aqui, sabe? Primeiro, nomes claros, que já entregam um propósito de cara. Depois, métodos coesos, ou seja, cada pedacinho do código faz uma única coisa e faz aquilo bem. E por último, objetos bem formados, que mantêm sua consistência interna o tempo todo. Porque o nome claro, tipo inserir ou obter tamanho, vale muito mais do que um nome super vago, tipo fazer isso. Não ajuda em nada, né? E a diferença, olha, é gritante. Se a gente olhar para a esquerda, tem um método todo confuso tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora, do lado direito, a gente vê um código elegante que simplesmente direciona a tarefa para outros métodos que são especialistas naquilo. O resultado é mais limpo, bem mais fácil de entender e, o mais importante, de reutilizar. Beleza. Agora que a gente tem esses objetos bem construídos, qual o próximo passo? É montar eles para formar sistemas. Sistemas que sejam flexíveis e poderosos. Aqui é que a coisa fica interessante. Diferente de usar uma caixa com um tamanho fixo que não muda, as estruturas dinâmicas deixam o software se adaptar. Ele pode crescer, pode diminuir, conforme a necessidade. E o melhor, sem desperdiçar nada. Um exemplo clássico disso é a tal da lista encadeada. Para entender, é só pensar num trem. Imagina um trem onde cada vagão só está ligado no vagão que vem logo atrás dele. Simples assim. Tá, legal, mas aí, como é que a gente faz para adicionar um vagão novo bem na frente desse trem? O processo é surpreendentemente simples e bem elegante, por sinal. Vamos ver. Primeiro, o novo vagão Baltimore é criado, certo? Depois, ele é engatado no vagão que antes era o primeiro da fila, o Roma. E por último, a cabeça da lista, que é basicamente o que marca o começo do trem, é atualizada. Agora ela aponta para o novo vagão, Baltimore. E pronto, a estrutura cresceu. Simples, eficiente e sem precisar reconstruir o trem todo do zero. Ok, a gente viu tudo isso. Mas no final das contas, qual é o impacto real de pensar e de construir software desse jeito, orientado a objetos? O poder da programação orientada a objetos, ou PO, se resume em 3 vantagens que são cruciais.
Primeiro, reutilização, que aliás vai para outro nível com a herança, que é a capacidade de criar uma classe nova baseada numa que já existe. Imagina só criar uma classe carro elétrico a partir da classe carro, aproveitando tudo. Segundo, escalabilidade, ou seja, os sistemas podem crescer muito sem entrar em colapso. E terceiro, manutencibilidade, que torna tudo muito mais fácil na hora de consertar uma parte sem quebrar o sistema inteiro. Então, no fim do dia, programação orientada a objetos não é só uma técnica, né? É quase uma filosofia para a gente conseguir domar a complexidade. É o que permite criar esses sistemas gigantescos e, ao mesmo tempo, estáveis, que a gente usa todo santo dia. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão bem fascinante. Um paradigma de programação que foi feito para modelar o mundo real, que se adapta usando ideias como a herança e até o polimorfismo, que é a capacidade de objetos diferentes responderem à mesma mensagem, mas cada um do seu jeito. Quem sabe, talvez essa capacidade de adaptação seja a verdadeira chave para construir um futuro que, a gente sabe, está sempre em evolução.